Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, queridos irmãos cósmicos, estamos todos aqui, né? No mesmo sistema, no nosso sistema solar. Não digo nem mais da Terra, né? Estamos aqui no nosso sistema solar, porque todos nós temos um pedacinho, né? Em cada orbe desse daí que circula pelo universo. Essa é a grande verdade. Nós não somos só daqui da Terra. Não somos originários só aqui do nosso planetinha de agora, né? Nosso querido e lindo planeta azul. Não, nós somos seres de todos os orbes. Onde Deus mandar a gente se inscrever, né? Para entrar na nova faculdade, lá estaremos, não é mesmo? É assim que ensina a espiritualidade, é assim que eu passo isso aqui para vocês. Nós não somos só aqui da Terra, né? O nosso canal é um canal de estudo espiritualista. Nós não estamos aqui para falar baboseira, para falar que o ET veio, que o ET falou. Nós temos que procurar por nós mesmos, né? Nossos ETs, nossos queridos mentores que vêm de outros orbes mais avançados. Quem está no nosso canal sabe disso, não é? Que eu gosto de pensar dessa forma e faço com que vocês pensem dessa forma também, não é? Que nós não somos só daqui, nós somos de outros lugares, não é mesmo? Então, como o nosso canal é um canal que não fala baboseira, como muitos por aí, né? Que tem milhares de visualizações, inserindo na mente de cada um aprendizados errôneos, né? Que é um perigo, porque nós vamos falar hoje justamente desses corpos aí, dos corpos que nós temos e que a grande maioria não sabe disso, que temos vários corpos, né? A grande maioria de quem está reencarnado pensa que nós só temos o corpo físico, que morreu, acabou. Mas a gente está sempre aqui, né, explicando que não é bem assim, que não é bem assim, né? Às vezes a pessoa não está bem quando se vai, não é porque alguém não quis, não é porque alguém não facilitou, não. Alguém não está bem por si próprio, por eles mesmos, né? Porque nós estamos aqui neste canal sempre explicando, sempre fazendo ver vocês entenderem que o que a gente faz aqui, a gente leva ou de bom ou de mal. Então temos que mostrar isso para nós mesmos que estamos facilitando o nosso aprendizado, não é? Temos que fazer isso. Nós vamos falar, pessoal, hoje, exatamente desses corpos aí, que muitos não entendem que existem, né? Que são nossos corpos sutis, né? Que compõem nosso eu, nossa personalidade. Nossa personalidade, por mais que a gente queira ser igual a alguém, nós não somos igual a ninguém. Por diversos fatores, né? Aquela história que nós não estamos no pensamento um do outro, lógico, ninguém está num nível exatamente, né, em nível quântico exatamente igual. Às vezes nós estamos numa família, as pessoas, conforme aquele estudo meu, aquela minha pesquisa, estudo de décadas, né, que fala dos níveis quânticos, só que nesses níveis quânticos são diferentes os grados, às vezes é o mesmo nível quântico de uma pessoa da família, um exemplo. Mas os grados são diferentes e esses grados eu não mostro, né, nas análises, nos resultados, porque para facilitar a visualização, a observação da pessoa que recebeu o resultado da análise. Porque se eu for falar cada grado daquele, né, cada grado, a pessoa já não vai entender. Às vezes já não entendem porque eu edito bem esse resultado, né? Faço uma edição bem didática mesmo, para que a pessoa entenda. Menos que aquilo é impossível, né? Só dali para mais. E não vai facilitar o aprendizado, a observação da pessoa que recebeu o resultado, porque a pessoa não vai entender. Então hoje nós vamos falar exatamente desses corpos sutis que nos compõem. Eu vou lendo aqui e eu vou falando, vou explicando para vocês, né? Então, de acordo com a milenar concepção setenária de Sete, né? Originária da antiga tradição oriental, o agregado homem-espírito, né,
compõe-se de dois estratos distintos, tá? O agregado homem-espírito, que está aqui na Terra, um exemplo, ele compõe-se de dois estratos distintos. Um é a tríade divina, ou ternário superior, né? E o outro, né, é o quaternário inferior. Futuramente nós faremos um vídeo falando dessa tríade divina, que é a tríade superior. Mas como para nós que estamos aqui reencarnados, como eu sempre já falei em outros vídeos, para nós o estudo do quaternário inferior é o que é o mais propício, porque a gente tem que estudar o que está nos afetando, o que nos afeta, né? O que a gente pode melhorar, o que está nos afligindo. Isso aí é no quaternário inferior que está. Eu já falei em outros vídeos que tudo que acontece com o ser reencarnado na Terra, nesse agregado homem e espírito, está nesse quaternário inferior, porque o superior já é mais superior e já não vai afetar mais, já não faz parte, né, de tudo isso que está acontecendo com cada um de nós aqui na Terra. Então, o quaternário inferior, que é o ego ou a personalidade, ela é composta dos níveis mental inferior, ou também chamado de concreto, o astral e também chamado de emocional, o duplo etérico, também chamado de corpo vital ou bioenergético, né? É o que a gente sempre faz aí, o estudo e as pesquisas para cada um de nós, né? E o corpo físico, né? Que é o corpo somático. Então esses quatro, como eu sempre já expliquei em outros vídeos, que são os corpos que a gente estuda, pesquisa e faz as análises em cima desse quaternário aí, porque é ali que vai nos prover, né, das informações que nós tivermos da pessoa que estiver pedindo a análise, ou que é o exame inicial, para posteriormente fazer o tratamento. Então, vocês vejam que o nível mental inferior, ou concreto, por quê? Porque é ali que começam as coisas, né? Na cabeça, no mental, né? O astral, ele é também o emocional. O astral, as emoções, elas afetam o corpo astral. Ela é a mesma coisa que o corpo astral. O duplo etérico também é chamado de corpo vital ou bioenergético, porque é ali que vão acontecer, não é, as enfermidades bioenergéticas, as caídas das vibrações emocionais, as caídas do corpo físico na cama, né, as caídas de todos os sentidos, porque aí o bioenergético ficando fraco, tudo fica, não é mesmo? E o corpo físico ou somático, que é o último desta linha dos quatro aí, né, que é o corpo físico ou corpo somático, porque ele soma tudo que estiver acontecendo nos demais corpos do quaternário, envolvendo o corpo físico nas enfermidades, nas doenças ou não. Deu para entender até aqui, não deu? Então, aí o corpo físico, os corpos, né, físico e etérico, eles são corpos materiais. Eles são corpos materiais. Ou seja, o bioenergético é um corpo material, tá? O corpo vital é um corpo material, tá? Os demais são espirituais. Quer dizer, 2 são materiais e 2 são espirituais. E o ser, a pessoa vai os abandonando, né, gradativamente na medida que vai evoluindo. Que à medida que o espírito vai evoluindo de uma reencarnação para outra reencarnação, ele vai evoluindo até se tornar espírito puro. Porque aí, de certa evolução em certa evolução, ele já não precisa mais, não é? O espírito já não precisa mais do corpo, desses corpos materiais, né? Só vai viver de corpos espirituais, que é o mental, não é? Olha só, que é o mental, tá? E o astral, que é o perispírito. A partir daí, devido à evolução gradativa, que vai evoluindo bem evoluído,
o espírito não vai mais precisar dos corpos materiais, que é o somático ou físico e o duplo etérico, porque se acaba, né, com a morte do corpo físico. Então o espírito vai mudando de corpo em corpo, né, de reencarnação em reencarnação, vai se purificando, até conseguir se desvencilhar de vez de um corpo físico conforme o conhecemos, tá? Mas aí podem me perguntar aqui, mas dona Sueli, e aí, os corpos físicos aí que a gente vê aí nos ETs, que a gente procura ver nos ETs, às vezes até ETs que têm condições de se materializar na frente de uma pessoa da Terra, como é que ficam? São outros tipos de corpos, não é? São outros tipos de corpos. Então os corpos, eles mudam também à medida que a gente muda de orbe para viver, né? O plano vital que a gente sente, né? Tudo isso, ele vai mudando de mundo para mundo. Sempre tem um fluido vital universal. O nome já está dizendo, né? Fluido vital universal. Só que esse fluido, ele muda de orbe para orbe. Não é? Na Terra, como é um orbe pesado, ele acontece que aí o fluido é mais pesado. Quando é de outro orbe, mais sutil, o fluido é mais sutil. Assim também são os corpos de quem vive nesses locais, né? Então vamos aqui, até aqui deu para entender, não deu? 2 corpos do quaternário inferior são espirituais e 2 corpos são materiais, né? Então nós temos aqui no nosso estudo o que a gente usa para saber de uma pessoa, se a pessoa tem obras de macumbaria, se tem simbiose, se tem obsessores, se tem arquepadias de um passado distante, se tem problemas de vidas passadas mais atuais, né? Se temos vampirismo, se temos magia negra ou não, né? Tudo isso, lavas astrais, miasmas, tudo isso a gente pode detectar estudando esses 4 corpos. São os corpos que a gente usa mais aqui neste plano terrestre. Deu para entender, né? Então o corpo físico é a carcaça de carne, né? Instrumento de suporte passivo, recebendo a ação dos elementos anímicos e espirituais, né? Constituído de compostos químicos originários e administradas pela vida e comando do espírito. Vocês estão compreendendo? Então são os 2 corpos espirituais que comandam o corpo físico. Essa carcaça de carne aqui, ela é passiva, não é? Ela não pode fazer nada sem que haja a ação do espírito, não é? Do campo mental inferior, de todos os corpos mais sutis. A carcaça de carne, que é o nosso corpo físico, o nosso corpo somático, ele não faz coisa alguma, ele é passivo, não é? Tanto é que eu já falei isso em vários vídeos, quando a gente está deitado dormindo, né? Se você estiver numa projeção astral, se você estiver num desdobramento ou mesmo num sonho comum, você não percebe que seu corpo físico está dormindo. O espírito não quer saber se o corpo físico está lá dormindo, né? Só que ele exerce uma ação muito poderosa de imã sobre o espírito, né? Então, quando a pessoa está com um pesadelo, por exemplo, ela pode ser atraída, né, para o corpo físico. O espírito pode ser atraído imediatamente, porque o corpo físico, ele exerce uma ação, né, de imã, né? Então, esses compostos químicos, eles são originários do nosso próprio planeta, que são usados pelo nosso corpo físico. São milhares de vidas organizadas e administradas pela vida e comando do espírito. O único estudado e relativamente conhecido pela ciência e medicina oficial, não é? Exatamente, porque a medicina oficial, ela não estuda os outros corpos, não é? Ela só estuda o corpo físico, né?
Nele somatizam-se uns impulsos desarmônicos oriundos dos demais corpos, níveis ou subníveis da consciência, em forma de doenças. Então, a medicina alternativa, a medicina física, a medicina tradicional, ela não estuda os demais corpos, ela só estuda onde já estão as doenças, não é mesmo? Ela não estuda de onde se originou aquele problema, ela estuda o que já está feito, certo? É isso que acontece, né? Os desajustes ou desarmonias que são simples efeitos e não a causa. Então a medicina tradicional, ela não estuda e não faz acontecer algo já nos outros corpos. Os outros corpos fizeram aquilo tudo, aconteceu no físico, né? Esses desajustes e desarmonias, mas porque são os efeitos, eles não são a causa, né? Como eu já falei isso em outros vídeos. O duplo etérico, né, que é a alma vital, vitalidade prânica, reproduz o talhe do corpo físico, estrutura tênue, invisível, né, de forma geral, de natureza eletromagnética densa, mas de comprimento de onda inferior ao da luz ultravioleta, quase imaterial. Esse é o duplo etérico, né? Ele é invisível, tá? Mas ele é físico, né? É os dois físicos, né? Que é o corpo físico e o duplo etérico. Ele é de natureza eletromagnética densa, por isso ele é físico. Mas ele é de comprimento de onda inferior ao da luz ultravioleta. Então, aquele gráfico, quando eu mando aquele gráfico, no resultado, dizendo em quantos angstroms estão a saúde daquela pessoa, né? Que o normal é de 6.500 a 10.000 ou mais um pouco, né? Apesar que eu considero, pela minha experiência de anos a fio, eu considero que acima de 10 a pessoa já está um pouco, já ficando adoentada, né? No sentido emocional e de nervos, né? No sentido do sistema nervoso central. O normal mesmo é entre 6.200, aí eu já considero até 6.200 uma pessoa até que está bem equilibrada, né, de saúde. 6.200 angstroms, né, porque é uma medida relacionada ao metro. Lá na análise eu explico isso, o que é o angstrom, né. E então, geralmente, a pessoa que está com outros níveis de problemas, né, ou subníveis, nesse caso aí, de nível já alto, 3B2, 3B1, 3B1, 4A1, 4A2, são pessoas que já estão abaixo dessa luz ultravioleta, né? Estão nesse comprimento de onda aí, entendeu? Então é quase imaterial, a pessoa já está até sentindo-se que está se esvaindo, já está sentindo que já está sentindo até que está indo embora. Por quê? Porque o bioenergético, nesse caso aqui, está influenciando muito o duplo etérico. Vocês estão compreendendo? Mais ou menos aqui uma explicaçãozinha básica que eu estou dando para vocês, no sentido das análises, né, que é o exame inicial. Por isso que por esse exame inicial, que eu chamo de análise radiestésica e espiritual, eu vejo tudo que está acontecendo com uma pessoa, em que nível ou subnível está aquela pessoa, né? E ele tem por função estabelecer a saúde automaticamente, sem interferência da consciência. Ou seja, o espírito, ele não intervém nisso aí, não interfere, tá bom? Por quê? Porque a gente acertando com o tratamento o campo do duplo etérico, né, do bioenergético, consequentemente vai se acertar essa pessoa. A pessoa vai subir de nível, às vezes está com 5.000 angstroms, às vezes está com 4.500 angstroms, 4.800. Tem gente que eu já peguei até com 3.000 angstroms, né? Ou seja, muito doente, muito acamado mesmo. E com o tratamento que não interfere na consciência, a consciência também não interfere nesse tratamento, ou seja, o espírito, ele só recebe, vamos dizer assim, exemplificando aqui, a luz, né? Só recebe a luz. O que vai acontecer? Vai acontecer que a pessoa automaticamente vai restabelecer
a saúde orgânica, porque vai melhorar, é como se fosse uma carga de bateria, né? A bateria arriou de um carro, o carro não anda, ele precisa dar a chamada chupeta, né, que chamam aqui no Brasil. Pega a bateria de um carro, dá uma chupeta no outro e ele pega, vamos dizer. Um exemplo simples para se entender é esse. Então dá-se uma chupeta ali. Essa chupeta ali, né, é o quê? É fazer com que esse nível baixíssimo do bioenergético suba, né? E isso não interfere, nem tem a interferência da consciência da pessoa. A pessoa simplesmente vai mudar e vai melhorar. Deu para compreender, né? Até aqui. Vocês estão compreendendo, então? Isso aqui tem muita interferência e naquele gráfico que eu mando como resposta nas análises, que é o gráfico dos Angstrom, que é uma medida relacionada ao metro, né? Que ali tem toda a explicação. Eu não vou explicar aqui porque eu acho que eu até já expliquei em níveis bem passados, mas quem tem análise pode reparar lá na sua análise e a partir desse vídeo olhar em que Angstrom vocês estavam, né? Então ele distribui as energias vitalizantes pelo corpo físico todo, promovendo a sua harmonia. Vocês estão compreendendo? Então ele distribui as energias. Uma vez ele dando a chupeta nele, a carga da bateria, ele vai distribuir a vitalidade para o corpo físico. O corpo etérico é o mediador ou elo plástico entre o corpo físico e o astral, ou conjunto do perispírito. Vocês estão compreendendo? Então o perispírito fica melhor, fica mais protegido, não é? E ele que vai promover isso aí, ele é o mediador plástico, ou seja, ele pode ser moldado, não é? Por isso que os trabalhos de tratamento, eles são imprescindíveis. Uma vez que a pessoa faz a análise, é imprescindível fazer o tratamento. Porque não adianta só fazer esse estudo inicial aí. Vendo que está mal, tem que fazer o tratamento para que isso aí seja restabelecido. O duplo etérico é constituído do ectoplasma, né? Que a sua base é o éter cósmico, e como composição exterior, o éter físico emanado do próprio planeta Terra e elaborado no fantástico laboratório Homem-Espírito. Ou seja, ele é composto disso, do próprio ectoplasma, né? Que é a base, é o éter cósmico, e como composição exterior, o éter físico, né? Emanado do próprio planeta Terra e elaborado pelo nosso fantástico laboratório interno, né? Que são os nossos demais corpos. É fundamental nos fenômenos de teletransporte, que são os efeitos físicos, e acoplamento ou sintonia mediúnica. Ele é imprescindível. Sua cor é azul do lado esquerdo, tá? E alaranjado do lado direito. E quando em intensa atividade, tende ao azul cinzento violáceo. Azul cinzento violeta, tá? Quando ele está em intensa atividade. Então, ele é azul do lado esquerdo e é laranja do lado direito, né? Como pessoas, como a minha neta, ela olha e vê o duplo etérico da pessoa por ela própria, desde criancinha, ela via duas pessoas, né? Ela via a pessoa do corpo físico que estava falando com ela e ela via o duplo etérico da pessoa, né? Azul de um lado e laranja do outro. E quando a pessoa está num emocional muito intenso, ele se torna, né, azul acinzentado, violeta, né, violáceo, né? O duplo ele vibra em média 1 centímetro acima do corpo físico, é isso que ela via, né? Mas geralmente tem gente que vê 2,5 centímetros, né? Acontece nessas vibrações que eu vou dizer aqui para vocês, quando a pessoa assim tá para dormir, né? E o espírito não tá saindo, o perispírito não tá saindo perfeito do sono, sai numa pressa, dando chicotada no corpo físico, aí a pessoa dá aquele salavão que pensa que tá caindo da cama, né? Isso já deve ter acontecido com milhares de vocês, né? Dá a impressão que tá caindo, né? Aí ele volta rapidamente, porque ele saiu a mais de 2 centímetros do corpo físico, muito rápido, né? A alma, né? Nesse caso,
saiu com muita rapidez do corpo físico, que vai ficar ali dormindo, né? E dá aquele solavanco, e a pessoa pensa que tá caindo da cama, né, pessoal? Isso acontece muito, não acontece? Isso eu tenho certeza que já aconteceu com vocês. Acontece com muita gente, muita. Acho que a grande maioria das pessoas já recebeu esse solavanco aí, né? Acho que a grande maioria, né? Então ele vibra em média 1 centímetro em média, mas tem pessoas que chegam até 2,5 centímetros. Sua função mais importante é transmitir para a tela do cérebro todas as vibrações das emoções e impulsos que o perispírito recebe da alma, além de absorver a vitalidade ou prana do mundo oculto, emanada do sol, misturando-a com as várias energias vitalizantes do planeta e distribuindo-as ao soma, ou seja, ao corpo físico. Seu automatismo é instintivo e biológico. Não é inteligente. Ele é instintivo, todas essas emanações, vibrações que recebe do planeta, recebe do sol, elas são instintivas, né? São automáticas, elas não são conscientes. Porque o duplo etérico, ele não tem consciência, certo? Agora vamos para o corpo astral ou chamado também de emocional. Sensibilidade geral, instinto, emoções passionais. Primeiro invólucro espiritual mais próximo da matéria. Facilmente visível por clarividentes. É esse que a gente vê por aí que chamam de fantasma. Luminosidade é variável, branca agêntica, azulada, etc. Pode ser azulada, clarinha, pode ser branca, vaporizada, né? Como eu já vi vários. Luminosidade é variável, tá? A luminosidade ela pode ser forte ou fraca. É o modelo organizador biológico, também chamado de, pela sigla de MOB. Modelo organizador biológico. É o molde que estrutura o corpo físico. Observável por fotografias, vidências, moldagens, impressões digitais, vidência, tácteis e aparições fantasmagóricas, né? Todos os espíritos que incorporam em médios possuem essa estrutura corpórea sutil, necessária à sua manutenção no mundo astral. Há já os espíritos que não possuem este corpo em virtude da sua evolução, se comunicam com médios via intuição mental. Então, pessoal, parando um pouco aqui para explicar isso, esse que chamam de fantasma e tudo mais, ele não aparece. Ele não aparece os grandes espíritos mais avançados, ETs mais avançados, eles não aparecem, eles não têm esse corpo. Não tem. Então não adianta dizer que um ET fortíssimo aí veio das Pleiades, veio do cinturão de Órion, veio de Sírios, que eles vieram, se materializaram, porque não tem como. Ele não tem mais esse corpo aqui para se materializar aqui na Terra. O corpo astral ainda tem a função da sensibilidade, dor ou prazer, registro das emoções sob vontade, desejos, vícios, sentimentos, paixões, etc., que neles são impressos pela força do psiquismo. Este corpo é utilizado no mundo espiritual para incorporar espíritos já desprovidos dele, tal como nossas incorporações mediúnicas. O corpo astral pode desencaixar, né? O corpo astral ele pode desdobrar do físico por anestesia, quando a pessoa toma anestesia geral, pelo um coma alcoólico, nós já falamos muito sobre isso em outros vídeos, né? Drogas, choque emotivo, desdobramento apométrico, né? Uma das leis da apometria é feito isso, uma das leis da apometria, a gente usa nesse caso aí, o corpo astral para se desdobrar do corpo físico da pessoa, da mesma forma que o duplo etérico. É com ele que nos trabalhos com a técnica da apometria, o que fazemos, projeções astrais conscientes ou por sonho, viajamos e atuamos no tempo e no espaço. Tem a condição de desdobrar-se em 7 subníveis, conservando sua consciência e faculdades. Ou seja, o corpo astral,
em uma das técnicas da apometria, ele se desdobra em 7 níveis, subníveis, conservando sua consciência e faculdades. É ali que um espírito de lá de 3.500 anos atrás, numa arquepadia aqui para um cliente paciente, né, é que se consegue falar com aquele espírito, que ele vive aquele momento lá da arquepadia, ele vive aquele momento, para ele é atual, como eu já expliquei isso em outros vídeos, né? Para ele não mudou nada, para ele aquela pessoa que está sendo obsidiada ali, está sendo perseguida neste momento, não é a vítima, é o algoz dele lá do passado, eu já expliquei isso em outros vídeos. Então, por uma técnica da apometria, pode-se trazer, uma vez que ele não perdeu esse corpo astral, porque ele continua pensando que ele está naquele momento, então ele não conseguiu, ele não evoluiu espiritualmente. Então, não evoluindo espiritualmente, ele continua mantendo o corpo etérico dele, o duplo etérico, o corpo astral, ele continua mantendo, porque vão me perguntar, né? Ué, mas o espírito já não foi há mais de 3.000 anos atrás, antes de Cristo? Como ele continua? Ele continua porque ele continua mantendo tudo aquilo na mente dele como se fosse atual. Ele continua sendo um fantasma do astral, né? Ele continua sendo uma entidade que vive ainda no astral. Ele não mudou. Ele continua perseguindo aquela pessoa que está hoje em dia, um exemplo aqui, de cama, né? Sendo perseguido, sendo perturbado por sonhos, por pesadelos, por vida atrasada, por vida trancada, né? A vida familiar não anda, o emprego não anda, né? O financeiro não anda, o amoroso não anda. Por quê? Porque de repente a pessoa tem problema de arquepadia, um espírito desse lá, de antes de Cristo, né? Está aí perturbando o tempo todo e para ele está no presente. Eu já expliquei isso em outros vídeos, né? Por isso é que em um desses 7 subníveis aí da lei da apometria, pode-se pegar ele com toda a consciência e faculdade que ele tem e perguntar por que aquilo está acontecendo, né? Até conseguir catequizá-lo, evangelizá-lo, para ele sentir que ele não pode fazer aquilo e que naquele momento mudou tudo, né? Nós estamos muito avançados além daquela linha do tempo dele, no tempo e no espaço deles. Compreenderam, pessoal? Corpo mental inferior, ou também chamado de corpo concreto. Alma inteligente é a mentalidade, associação de ideias. Sua aura ovalada envolve todo o corpo. Pode ser registrado por fotografias ou percebido pela vidência. Por isso, aqui também, é que nas análises eu coloco aquele desenho do ovo áurico, né? Em volta daquela foto, aquela ilustração, homem ou mulher ou criança, né? Mostrando que aquele ovo ali, aquele ovo áurico ali, está com problemas, né? É o corpo que engloba as percepções simples, através dos 5 sentidos comuns, avaliando o mundo através do peso, cheiro, cor, tamanho, gosto, som, etc. É o repositório do cognitivo. É o primeiro grande banco de dados, onde a mente física busca as informações que precisa. Seu raciocínio é seletivo. Este é o corpo mental, também chamado de concreto. É ali que tudo começa, né? Ele registra aquilo que, exterior à nossa pele, impressiona o nosso sistema nervoso. Está mais relacionado com o ego inferior ou personalidade encarnada. Com o ego, né, inferior, a personalidade, porque é aí que a gente vai moldando esse campo mental aí, conforme a gente vai vendo as notícias na TV, no rádio, por aí afora. Você olha, você já está moldando alguma coisa ali na sua mente, alguma coisa ficou no seu banco de dados, que ninguém tem acesso, somente você e seus grandes mestres, né? Seus mentores espirituais que possam querer te envolver e te ajudar, eles podem acessar esse banco de dados aí e perceber o que você está precisando, né? Porque ele é a personalidade reencarnada.
Este corpo, quando em desequilíbrio, gera sérias dificuldades comportamentais, tais como comodismo, busca desenfreada pelos prazeres mundanos, vícios. Então isso aí tudo é certo que a pessoa está com o campo mental, ou o campo mental inferior, ou também chamado de campo concreto, com problemas de desequilíbrio, em vários subníveis, como estamos falando aqui. Normalmente sua forma é ovalada, mas pode ocorrer em raros casos uma forma triangular ou retangular. Tem cores variáveis, podendo desdobrar-se em 7 subníveis com os mesmos atributos que lhe são inerentes. O campo mental inferior ou concreto, ele pode se desdobrar. É muito difícil o desdobramento em campo mental. É super difícil, até em campo astral, né? Muitas pessoas fazem muitas técnicas de saída de corpo, de viagem astral, de desbloqueio de pineal, mas não conseguem, às vezes, nem no corpo astral fazer isso, né? Porque é muito perigoso também. A pessoa, às vezes, não tem estudo para ver o que vai acontecer. E o que acontece no campo mental é pior ainda, né? Porque se desdobrar em campo mental, além de ser perigoso, não é? Somente se com a ajuda dos mentores, além de ser perigoso, é super difícil, né? Super difícil acontecer uma coisa dessa. Então, pessoal, eu espero que tenham gostado desse estudo de hoje. É um estudo que vai ficar aqui para vocês estudarem a hora que vocês quiserem. Vocês podem baixar esse estudo, né? Podem baixar para ficar estudando, né? É um estudo muito bom para quem quer entender realmente, né? Do quaternário, né? Inferior. Esse quaternário inferior é ali para nós, neste momento de estudo, mais importante, porque é onde temos todas as respostas que podemos encontrar para nossos defeitos, para nossas coisas boas da vida, né? Para nossas vicissitudes, para as nossas benesses. Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Então é um estudo muito bom para quem quer progredir espiritualmente, né? Porque uma pessoa que já tem esse estudo, né, que já conhece disso tudo que está acontecendo, uma pessoa que já sabe o que é o quaternário inferior, né, que envolve o campo mental inferior, o concreto, o campo astral, o emocional, o duplo etérico, ou o corpo vital e bioenergético, né, ou o físico, que é o soma, já vai se entender, né, muito para o futuro dos demais corpos, que é o ternário superior, né? O ternário superior nós vamos ver futuramente, né? Nós vamos ver futuramente que o ternário superior, que é o campo mental superior ou abstrato, não é? É o corpo Budi, que é o das 3 almas, né? Que é o corpo das 3 almas, moral, intuitiva e consciencial. E é o corpo átmico, né? Que é o espírito, a essência, que já é a centelha divina. No momento, para nosso estudo aqui na Terra, o quaternário inferior é o proposto, é o estudo que vai nos envolver em muito conhecimento. Eu tenho certeza que vocês vão estudando e a mente vai abrindo, né? Vocês vão, sempre que puder, vão repetindo o vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Vai vir um aprendizado sem vocês esperar, que vocês nem imaginam. Vocês nem imaginam o que vai acontecer quando vocês estiverem, né, estudando este vídeo aqui. Porque a mente de vocês vai abrindo. Não adianta passar batido por uma dúvida, né? Não adianta passar batido, porque você vai continuar com aquela dúvida. Se você não sanar aquela dúvida, você não vai avançar. Você precisa primeiro sanar uma dúvida, né? É a logística do trabalho, é a logística do estudo. Não adianta você passar logo para a faculdade se você não fez nem o ensino médio, não é mesmo? Não é isso? Então você precisa ter uma base do seu estudo. Para aqui eu falo para quem está começando nos estudos espirituais, quem já está lendo os livros aí da espiritualidade, que nós vamos colocando sempre aí, vez ou outra, né, no nosso canal, vamos colocando aí no Facebook, vamos colocando
em vários setores das minhas redes sociais. Vamos colocando aí para vocês irem sempre tendo esse atributo, né? De bem-estar, com os médiuns ajudando os desencarnados, os seres das luzes, né? Nos ajudando hoje e sempre. Amém, pessoal? Fiquem com Deus, paz e luz.